Deixa eu te contar a parada do Kiaru. O cara é um lobo solitário com um dom incrível de curar qualquer um. E ele tá mega pistola querendo vingança contra uns caras do passado dele que fizeram a vida dele um inferno. Ele decide voltar no tempo para corrigir as injustiças e reconstruir sua vida. Nesta jornada de vingança e redenção, Kiaru está determinado a usar seu poder para proteger aqueles que merecem e punir os verdadeiros monstros de seu mundo. Antes dessa treta toda começar, o Kiaru tinha acordado de um pesadelo sinistro, bem perto do aniversário dele, e tinha uma voz na cabeça dele mandando ele ficar mais forte, o que deixou ele bolado na hora. Aí, do nada, aparece a Ana. Ela vê o Kiaru todo suado e tenta secar ele com um guardanapo. Mas o Kiaru dá um chega pra lá na ajuda dela, falando que tá suave. Ana saca que tem algo errado e pergunta se foi o pesadelo de sempre, e o Kiaru confirma na lata, dizendo que aquele em que ele é um herói lutando com o Diamond Lord. Ana dá aquele sorriso e lembra o Kiaru de quando ele falava que iria salvar a vila toda, mas o Kiaru corta o papo e fala que tem seus limites. Aí, Ana pergunta sobre qual classe ele quer entrar agora que vai virar adulto. Kiaru responde que vai ficar feliz com qualquer uma que ele escolher, mas faz questão de dizer que nunca vai esquecer o que a Ana fez por ele, tipo uma mãe de verdade. Depois dessa, Kiaru vai pro pomar colher umas maçãs, mas enquanto ele tá lá admirando as frutas, a voz volta a falar na cabeça dele sobre ganhar a visão dos espíritos para ver a criação inteira. Kiaru fica mais confuso ainda quando a maçã que ele iria pegar se transforma num cristal vermelho. Sem entender nada, ele começa a andar pra floresta e percebe que não tá controlando o próprio corpo, até chegar num rio. Aí, de repente, um espírito estelar aparece e pergunta o que ele quer. Kiaru fala na hora que quer o sinal dos espíritos. O espírito estelar, reconhecendo que os ancestrais do Kiaru fizeram para salvar seu povo, chega perto e beija um dos olhos dele, que muda de forma e deixa ele ver o status dos espíritos. Isso faz o Kiaru cair no chão e entrar num transe, onde ele vê o Diamond Lord enfrentando a Flare e o Blade, com ele assistindo de trás. O Diamond Lord ganha e machuca a Flare, que cai. Blade grita pro Kiaru curar ela, já que eles só mantiveram ele vivo pra isso. Mas ouvindo isso, Kiaru sorri e vê sua chance de se livrar da galera que zoava ele, e caminha em direção a Flare dizendo que não vai curar ninguém porque ele mesmo quer derrotar o Diamond Lord. No fim, Kiaru usa sua magia, que mudou ao longo do tempo, para derrotar o Diamond Lord e pegar uma joia dele, prometendo começar o mundo de novo. Flare levanta e aplaude o Kiaru, que percebe que ela tinha escondido um elixir e que Blade e Bullet estão finalizados. Kiaru diz pra Flare que vai começar o mundo de novo e vai se vingar dela. Depois de acordar do transe, ele lembra de tudo da sua vida passada e percebe que ele era um curandeiro. Ele sorri, sabendo que sua vingança começou e que vai destruir a Flare que tornou a vida dele um inferno. No aniversário dele, Kiaru é escolhido como herói de novo, com status de curandeiro. Para planejar bem sua vingança, ele começa a comer plantas venenosas para ganhar resistência a elas, sabendo que vão tentar encher ele de plantas. Pouco depois, a princesa Flare, com seus canhões gigantes e seus soldados, chega na cidade perguntando pelo herói recém-escolhido. Todo mundo fica feliz que o Kiaru foi o escolhido, e ele segue a Flare e os soldados. No caminho, Kiaru usa o olho de falcão para avaliar o nível de força dos soldados, e percebe que só o comandante Leonard é brabo mesmo. Flare diz pro Kiaru que vai ensinar muita coisa pra ele, por ser mais experiente. Chegando na capital imperial, Kiaru conta a história de como a capital foi construída pisando nos semi-humanos que moravam lá antes, os transformando em escravizados. O Kiaru chega elogiando a Flare, falando como ela tá linda no palácio. Vendo a força do rei, ele decide segurar a vingança enquanto o rei estiver por perto. Ele também nota que a Nora, irmã mais nova da Flare, não tá por aí, então ele fica tranquilo para planejar sua revanche. O rei, vendo o status do Kiaru, dá pra ele o título de Guerreiro da Cura, igual na vida passada dele. Depois de aceitar a proposta do rei, pedem pro Kiaru curar o grande espadachim do reino que perdeu um braço numa batalha. Naquela noite, enquanto Kiaru tá deitado pensando como a vida dos heróis é dura, uma empregada entra no quarto dele, chega mais perto, pedindo pra ter um momento com ele. Isso deixa o Kiaru chocado, e ele pergunta o que ela tá querendo fazer. Ela fala pra ele não ter medo e tasca um beijo nele. Aí o Kiaru se lembra que o povo acredita que se uma pessoa comum treinar romanticamente com um herói, essa pessoa pode ultrapassar seu potencial normal e ficar mais forte. E ele segue treinando com as empregadas todas as noites, absorvendo as experiências delas. Uns dias depois, a grande espadachim chega ao castelo e pede para ser curada pelo Kiaru, o que ele faz, mas enquanto cura, ele vê as memórias dela, o que faz ele desmaiar. Depois de curá-la, ela fica grata e agradece ao Kiaru, que tá no chão precisando de ajuda. Quando o Coreia sai, Flare fala pro ancião que o Kiaru é inútil para eles, que ele é fraco e manda deixar ele mais forte a qualquer custo, mesmo que seja com químicos ou lavagem cerebral. Flare fica enojada e chama o Kiaru de algo pejorativo enquanto vai embora, mas o Kiaru, agora acordado, tá empolgado que ela continua a mesma de antes, o que só aumenta sua vontade de se vingar. Mais tarde, o Kiaru fica histérico no quarto, dizendo pro ancião e pra Flare que não vai usar mais sua magia de cura por causa das coisas horríveis que ele vê nas memórias das pessoas. Flare tenta convencê-lo a usar seus poderes,
mas ele não aceita e depois de um tempo ela diz que entende e não vai forçá-lo a fazer nada, indo embora com o ancião. Aí, o Kiaru reflete que ele tá revivendo o que aconteceu na vida passada e adiciona que ele achava que a Flare era boa naquela época, o que fez ele querer usar seus poderes para ser útil para ela. Mas agora que ele sabe que ela é má, ele não vai se deixar enganar pelo sorriso dela desta vez. Uma empregada entra no quarto do Kiaru trazendo chá, e quando ele pergunta por quê, a empregada diz que é um presente da Flare. Sabendo que a Flare batizou o chá, Kiaru diz para si mesmo que precisa ter coragem para tomar. Depois de tomar o chá, ele fica tonto e cai inconsciente. Quando acorda, se encontra numa masmorra sendo espancado pelo comandante Leonard. Quando ele pergunta o que fez de errado, Leonard diz que ele se recusou a obedecer a Flare. Kiaru cai de dor e conta que Leonard já deu 28 chicotadas nele, e que ele nunca vai esquecer isso. Quando Leonard tenta bater de novo, o ancião manda parar, dizendo que o Kiaru é seu objeto de teste. O ancião então dá químicos pro Kiaru, mas toda noite envia visitantes que são heróis querendo ficar mais fortes, que vêm treinar com ele. Uma noite, a Flare visita o Kiaru na prisão e começa a maltratá-lo. E vendo que ele tá pirando por não ter recebido químicos, ela pega um frasco e manda ele sentar e implorar. Ela também o trata como um cachorro, o chutando enquanto derrama os químicos no chão para ele lamber, pisando na cabeça dele. Desde esse dia, o Kiaru é usado para curar pessoas de dia e é violado à noite, e isso continua todos os dias. O Kiaru se convence que tá pronto para aguentar as paradas porque sabe que, aumentando a tolerância aos remédios, ele vai despertar o poder. 6 meses depois, a Flare visita o Kiaru, como sempre, derrama os químicos no chão, mas dessa vez, quando ele termina, fica agressivo e avança para cima dela, que se assusta e joga o frasco na cabeça dele, fazendo ele se machucar. Olhando os cacos do frasco, o Kiaru começa a lembrar quem ele é e qual é o alvo dele, a Flare, que transformou a vida dele num inferno. Quando a Flare tá saindo da prisão, ela fala pro ancião que precisa jogar fora o vestido porque o Kiaru deixou ele fedendo e ela não aguenta mais o cheiro dele. O Kiaru se levanta, confere seu status e vê que ficou mais forte com as experiências que ganhou curando as pessoas. Ele decide que vai fazer a Flare pagar por tudo que fez pra ele. Depois de alguns dias, ele ouve dos guardas que o rei foi para outro país, e ele decide que é hora de começar a vingança. O Kiaru usa seus poderes para tirar a corrente do pescoço e também para escapar da prisão, decidido a fazer a Flare implorar pela morte enquanto ele se diverte se vingando dela. Logo, os guardas começam a procurar por ele e a Flare fica sem entender como ele conseguiu fugir naquele estado. Então, ela é interrompida pelo Leonard, que chega arrastando o Kiaru e anunciando que o capturou. Kiaru tenta falar, mas o Leonard o empurra com a cabeça no chão e fala pra Flare que o Kiaru disse algo confidencial que eles não podem ignorar. A Flare manda os outros guardas trancarem o Kiaru e chama o Leonard para seus aposentos particulares para ouvir o que o Kiaru disse. No quarto dela, o Leonard agradece pela honra de entrar lá, e quando ela pergunta o que o Kiaru disse, ele saca a espada e finaliza os 2 guardas que protegiam a Flare. O Leonard, segurando o rosto da Flare, começa a tomar os poderes dela. Quando ela pergunta por que ele está fazendo isso, o rosto dele muda para o do Kiaru, que diz que o cachorro favorito dela veio brincar. A Flare pergunta pelo Leonard, e o Kiaru conta que eles trocaram de corpos e ele finalizou o Leonard pelas 28 chicotadas que ele deu. Ele diz que veio agradecer por ela o tratar como um cachorro e o viciar em químicos. A Flare começa a implorar, tentando explicar que deu os químicos pensando no bem dele, já que ele desmaiava toda vez que usava os poderes. O Kiaru lembra tudo que ela fez para ele e pergunta se aquela era a maneira dela mostrar bondade. O Kiaru então levanta a Flare pelo pescoço e pergunta se ela quer brincar de novo. Confusa, ela tenta entender o que ele vai fazer para se vingar enquanto se preocupa com o que vai acontecer com ela. O Kiaru quebra um dos dedos dela, causando muita dor enquanto ela grita, esperando que alguém a ouça e venha salvá-la, mas ninguém pode ouvir. O Kiaru diz que ela deveria sentir a culpa por tudo o que fez para ele se o corpo dela ficar destruído. A Flare começa a implorar, oferecendo dinheiro, poder e mulheres, mas ele ignora e quebra outro dedo. Então, ele diz que vai quebrar todos os dedos dela, mas se ela conseguir ficar quieta enquanto ele quebra, ela vence. Se não aguentar a dor, ele ganha. A Flare usa a outra mão para cobrir os seios e começa a chorar, dizendo que vai aguentar a dor, e ele diz que vai cumprir as promessas dele, ao contrário dela. O Kiaru continua quebrando os dedos dela enquanto ela tenta aguentar a dor sem gritar. A Flare continua gritando como se não houvesse amanhã, mas o Kiaru, quebrando os dedos dela, diz que ela tá se esforçando e que ele tá orgulhoso. Depois, ele cura os dedos dela e tudo volta ao normal. Ele fala pra ela que tá perdido, mas quando a Flare pensa que tá livre, o Kiaru diz que eles têm que começar de novo. Quando ela tenta resistir, ele quebra outro dedo dela, fazendo-a gritar e dizendo que ele venceu. O Kiaru cura ela de novo e ainda deixa ela sem movimento nas pernas. Ele se levanta rápido e a arrasta para a cama, começando a se preparar para ela. Quando a Flare tenta fugir, percebe que as pernas não estão respondendo, e ele explica que usou sua cura corrupta nela para poder se vingar dela. A Flare fica apavorada e diz que ele não pode fazer isso porque ela é uma princesa, mas ele dá um tapa nela e começa a esquentar uma barra de ferro na lareira, dizendo que ela vai ter que escolher entre a barra dele ou a do fogo. Ela escolhe a dele,
enquanto a barra quente começa a esquentar o quarto. O Kiaru puxa Flare pelos cabelos e diz que ela é um bom brinquedo e que ele vai apagar as memórias dela e mudar seu rosto. A Flare implora para ele não fazer isso, mas ele diz que vai dar a chance dela recomeçar a vida uma vez que mudar o rosto dela e apagar as memórias. E depois que ela apaga no chão, ele fica animado por se sentir bem depois de se vingar dela. O Kiaru foge do palácio com a Flare e deixa um corpo com o rosto dela para fazer todos acreditarem que ela morreu e que foi o Leonard que finalizou ela. Na vila, o Kiaru admira seu próprio corpo e começa a pensar no que fazer a seguir, planejando se vingar do Bullet e do Blade antes de ir ao encontro do Diamond Lord para descobrir o que ela estava tentando proteger. O Kiaru decide que precisa ser forte para não ser derrotado por ninguém. A Flare acorda sem saber quem é, e o Kiaru a abraça dizendo que o nome dela é Freya e que ela é assistente dele, dizendo que ela esqueceu tudo por causa de uma febre alta. Ele usa magia para fazer ela acreditar no que ele tá contando sobre eles dois. A Flare acredita que é Freya e diz que sente que ele é uma pessoa querida mesmo sem se lembrar dele. Eles decidem deixar a cidade pela segurança deles, e no caminho vêm cartazes procurando Leonard, acusado de finalizar a princesa Flare. A Flare nota o Kiaru sorrindo e quando pergunta o motivo, ele ignora. E enquanto estão prestes a sair, um dos aldeões comenta que esperam que a princesa Norn retorne do exterior para consolar o rei. E ao ouvir isso, a Flare começa a tremer e o Kiaru para abruptamente, começando a suar. Ele lembra que a Norn era a única que o reconhecia. Agora que recuperou a consciência, não quer nada com ela. Em um pesadelo, o Kiaru relembra como ele viu o Blade e o Bullet praticando suas habilidades mágicas e a Flare dizendo para ele aprender a lutar para ajudar nos combates. Ela também conta pro Blade e pro Bullet como eles tornaram a vida do Kiaru confortável, apesar de sempre fazerem coisas desprezíveis com ele. Então o Bullet diz para não falarem coisas horríveis sobre o Kiaru e todos riem do Prota, que precisa dos químicos. Naquela noite, na tenda da Flare, o Kiaru está lá com ela, e ela o provoca com uma garrafa de químicos, abrindo as comportas dela e derramando os químicos, mandando o Kiaru tomar. Ela continua mexendo com ele, e ele sai da tenda. No caminho para dormir, Blade sai da tenda e começa a bater no Kiaru por ter lambido a Flare, por quem ele tem interesse, e decide experimentar também e beija o Kiaru, mas depois vomita e se culpa por beijar um homem. A Blade até tenta se consolar pensando que é por amor a Flare que ele fez o que fez. Depois de uma situação tensa, o Kiaru entra na sua tenda e dá de cara com pétalas de rosa por todo lado. De repente, ele escuta a voz do Bullet, que se aproxima pedindo desculpas pelo que a Flare e a Blade fizeram com ele. O Bullet diz que ele é a única pessoa que realmente ama o Kiaru e que vai fazer de tudo para deixá-lo feliz. De repente, Kiaru acorda de um pesadelo, e a Flare, preocupada, pergunta por que ele estava gritando. Ele diz para ela não se preocupar, que foi só um sonho ruim. O Kiaru sai da tenda para lavar o rosto e decide que vai se vingar da Blade e do Bullet também. Eles deixam a capital imperial e chegam a uma cidade chamada Lorita, que é uma cidade livre cheia de problemas. Entrando num lugar para comer, quando a Flare vai beber água, o Kiaru alerta para não fazer isso porque a água está infectada e causando doenças na cidade. Mas os moradores não sabem. Ele explica que a comida está segura porque o veneno desapareceu com o calor do cozimento, mas a água ainda é perigosa porque foi contaminada por um monstro. O Kiaru diz a Flare que está disposto a ajudar a cidade. De repente, bebe a água. A Flare, chocada, pergunta por que ele fez isso, e ele responde que quer criar um antídoto usando anticorpos do próprio corpo. Depois de fazer o antídoto, eles encontram um comerciante e o Kiaru convida ele e seu servo para apresentar o antídoto. O Kiaru sugere que o comerciante experimente, mas ele faz seu mensageiro tomar primeiro, que se sente melhor imediatamente. Após confirmar que o servo está saudável, o comerciante, chamado Ira Goldman, também toma e se sente melhor. O Kiaru vende uma caixa do antídoto, cobrando uma moeda de ouro por peça e faz um acordo com o Goldman para que ele defina o preço do próximo lote do antídoto, ficando com metade dos lucros que o Goldman fizer. Depois de fazer o acordo, Kiaru e Flare partem com o dinheiro que ganharam. No caminho, a Flare pergunta por que ele não vendeu o antídoto ele mesmo, e ele explica que não quer problemas com pessoas que possam atacá-lo por causa da receita. Logo, eles chegam a um mercado de escravos, e a Flare tenta convencer o Kiaru que um explorador é melhor que um escravo, mas ele explica sua necessidade por um escravo e ela aceita. Kiaru diz ao dono que quer comprar um escravo de combate, mas dentre vários mostrados, só se interessa por uma que é parte do clã dos lobos. A escrava tenta atacá-lo, mas o dono a acalma com um anel mágico. O Kiaru sente a grande mágoa da escrava e decide comprá-la, dizendo ao dono que ela é como ele e que ele vai ajudá-la a se vingar. Ele leva a escrava para casa, tira a coleira dela e a Flare questiona se é seguro, mas ele garante que a escrava vai obedecê-lo. Ele também a cura e vê que sua vila foi atacada pelo exército imperial, que finalizou alguns de seu povo e a capturou para vendê-la como escrava. Ele explica isso para a Flare e diz que a escrava não pode ficar mais forte do que já é. Então, a Flare começa a sentir pena dela. O Kiaru conta para Flare que o nome da escrava é Satsuna e que ela quer se vingar do exército que a arrancou do seu povo. Ele até sugere que não seria má ideia fazer uma princesa finalizar seu próprio povo. Quando a Flare pergunta sobre isso, ele diz para ela não se preocupar. Depois, Kiaru
toma uma poção e passa para Satsuna pela boca. Vendo isso, a Flare fica desconfortável, não querendo dividir seu mestre com ninguém. Mais tarde, eles saem para vender outra caixa do antídoto para Goldman. Voltando para casa, Kiaru comenta surpreso que Goldman não mandou ninguém atacá-lo pela receita. Flare fica empolgada com o dinheiro que estão fazendo e como estão ajudando as pessoas. Chegando em casa, veem que Satsuna ainda não acordou. Kiaru diz que logo ela vai acordar, já recuperada e forte. Kiaru tenta dar o antídoto para Satsuna como de costume. Flare desvia o olhar, mas quando Kiaru dá o antídoto, Satsuna acorda e dá um tapa nele. Ela acusa Kiaru de tentar se aproveitar, mas Flare intervém, dizendo que Kiaru estava apenas tentando ajudar. Flare começa a chorar e explica que Kiaru é o mestre dela, que a comprou e curou. Satsuna percebe o erro e pede desculpas a Kiaru. Kiaru fica pensando por que Flare ficou tão sensível. Depois, ele se apresenta para Satsuna e manda Flare buscar comida, pois quer comer no quarto. Flare, animada, diz que vai buscar algo especial para celebrar a recuperação de Satsuna. Depois que Flare sai, Satsuna agradece a Kiaru e diz que precisa ir embora. Quando ela tenta atacar, Kiaru a imobiliza com seus bolinhos de arroz. Ele pergunta por que ela achava que ele tirou a coleira de escrava, e ela diz que sabe que ele é mais forte. Ela pergunta quem ele é, e ele diz que é um alquimista. Conta tudo sobre o clã dela e suas fraquezas, e oferece torná-la mais forte se ela aceitar suas condições. Satsuna aceita e diz que fará o que ele pedir. Logo, eles começam a se planejar, e Satsuna diz a Kiaru como quer que ele continue a fortalecendo. Uns dias depois, eles descobrem que o exército imperial vai atacar o restante do clã Lobo. Eles vão para um esconderijo esperando o ataque. Quando Satsuna vê os soldados, fica furiosa e tenta atacar, mas Kiaru a acalma, dizendo que vai resolver a situação antes dela atacar. Os soldados começam a bater nos aldeões. Então Kiaru, usando uma máscara, entra na vila anunciando-se como o herói da espada e começa a usar as habilidades de espada de Coreia, finalizando a maioria deles. Flare usa sua magia para ajudar, e Kiaru fica contente vendo a princesa derrubando seus próprios soldados. Logo, ele chama Satsuna, que também começa a atacar junto com seu clã. Após a batalha, Flare dorme na tenda sonhando e chamando pelo nome do prota, mas Kiaru e Satsuna vão à fonte da doença da cidade. Ele pergunta se Satsuna quer que a cidade seja curada, e ela implora que sim. Depois de curar a água, eles começam a se exercitar novamente. Enquanto conversam, Satsuna faz barulhos de contentamento e diz a Kiaru que quer ficar mais forte e continuar os exercícios com ele. Satsuna revela seu verdadeiro nome e entrega sua vida a ele como sua serva humilde. Depois do treino, Satsuna dorme e Kiaru decide protegê-la com sua vida enquanto planeja sua vingança e cura o mundo. Enquanto isso, na capital imperial, o rei encontra Leonar, agora com o rosto antigo de Kiaru, e dá a ele uma chance de se redimir, confiando na lealdade de Flare a ele. Ele ordena que Leonar encontre o Kiaru, animado por ter a chance de se vingar por ter seu rosto trocado. Na capital, Gria ouve dois guardas falando sobre o incidente em Lane e como o suposto herói da espada usou a técnica de espada da família. Satsuna e Flare brincam no rio, se banhando. Kiaru admira as habilidades de sobrevivência de Satsuna enquanto ela pesca para eles. Depois, enquanto passeiam pela cidade, Satsuna diz que não quer estar naqueles lugares que a lembram de quando foi capturada como escrava. Kiaru a tranquiliza que estará tudo bem enquanto ele estiver com ela, e aquele seria seu último dia na cidade depois de ajudarem a curar a fonte da doença. Quando passam por um homem, ele pergunta se Kiaru está disposto a vender Satsuna. Quando o cara tenta comprar a Satsuna, o Kiaru, educadamente, fala que ela não está à venda, mas o cara parte para cima dele. Satsuna não perde tempo e ataca o sujeito. Nesse momento, o Kiaru percebe que o cara é um dos soldados que fugiu da batalha contra o clã dos lobos. Ele diz pro cara que o prêmio dele é a morte e manda Satsuna acabar com ele. Chegando no encontro com o Goldman, ele pergunta por que eles se atrasaram. O Kiaru explica que tiveram um probleminha pelo caminho. O Goldman, então, faz uma proposta pro Kiaru, querendo comprar a receita do antídoto porque tem outros mercadores dispostos a pagar uma grana alta. O Kiaru recusa, mas o Goldman chama uns capangas. O Kiaru diz que não quer confusão e acaba entregando a receita. Depois, eles pegam a grana. No caminho de volta, a Flare pergunta por que ele entregou a receita do antídoto, e o Kiaru explica que mesmo com a receita, eles nunca conseguiriam fazer o antídoto porque ele usou anticorpos que ele gerou no próprio corpo. Ele acrescenta que o Goldman perdeu o dinheiro porque recebeu o antídoto errado. Enquanto caminham, o Kiaru sente o perigo e saca sua espada, percebendo que está sendo atacado por uma mulher chamada Coreia, que acusa o Kiaru de finalizar a Flare de lavagem cerebral nas meninas. Kiaru diz que ela não deveria ser sua inimiga, pois haviam prometido isso antes, mas ela fala que não sabe quem ele é. Flare tenta usar sua magia para lutar, mas é derrotada pela mestre de espadas. Kiaru aceita lutar com Coreia, dizendo para Satsuna e a Flare observarem e aprenderem. Durante a luta, eles correm em direção um do outro. O prota consegue ser ainda mais rápido que a Santa da Espada e isso a enfurece,
O prota usa uma habilidade para quebrar a espada da santa, mas ela revida jogando na parede com muita força. Ele rapidamente se cura e se preparam para o segundo round. Ela vai para cima, mas ele usa um truque sujo. Keiaru tenta fazer Coreia inalar um afrodisíaco, mas ela se controla fazendo um corte na coxa para resistir. Keiaru fica impressionado e continua a luta. Poucos minutos depois, Keiaru usa uma técnica especial e corta o braço de Coreia, mostrando a ela a dor dos aldeões do clã dos lobos e como sofreram nas mãos do exército imperial. Coreia desmaia e eles a levam para casa. Depois de curá-la, Keiaru conversa com a Satsuna, que diz admirar como ele lutou, o que o motiva a dizer que ela pode ser mais forte que ele, e também diz a Flare que ela precisa aprender algumas habilidades de combate com a Satsuna. Após a discussão, Keiaru pede um pequeno show para Flare, mas logo a Coreia acorda e fica histérica, dizendo que não acredita em tudo o que viu. Keiaru muda seu rosto para o verdadeiro e Coreia pergunta por que ele finalizou a princesa Flare. Ele diz que não finalizou, e nesse momento, a Flare, vestida como antes, entra e explica para a Coreia que o Keiaru a ajudou a escapar quando Leonard tentava matá-la. Flare conta a história que o Keiaru disse para contar, e ele fica todo empolgado vendo que ela interpretou o papel direitinho, não por causa de seus atributos físicos, mas porque ela ainda é a mesma princesa Flare. A Flare sai e a Coreia começa a pedir desculpas ao Keiaru por tentar matá-lo e diz que precisa fazer as pazes. Ela o beija e ele a segura, mas o que ela não sabe é que o Keiaru colocou um afrodisíaco nela quando a curou. Keiaru e Coreia começam a se entender, e ela começa a pedir desculpas por ter tentado atacá-lo, mas eles não sabem que a Satsuna e a Flare estão na entrada ouvindo tudo. Enquanto isso, o Leonard, com o rosto trocado pelo Keiaru, embarca numa jornada para se vingar do Keiaru e começa a rir loucamente enquanto planeja o que vai fazer quando chegar ao seu destino. Na manhã seguinte, Coreia não consegue ficar longe do Keiaru, o que deixa a Satsuna e a Flare descontentes. O prota diz a Coreia que ela deveria comer, pois ele se sente desconfortável para comer sozinho. Eles de repente ouvem uma voz chamando Keiaru, e ao espiar, veem que são os guardas da capital imperial, anunciando que pegaram as pessoas da aldeia dele como reféns e que para libertá-las ele tem que sair do esconderijo. Os guardas dizem para as pessoas em Lorita relatarem a capital assim que virem o Keiaru. O Keiaru fica triste ao ver a situação do pessoal da cidade dele, mas logo manda a Coreia buscar qualquer informação sobre o pessoal. Antes dela sair, ele dá um beijão nela, deixando a Satsuna e a Flare de boca aberta que a Coreia entrou pro time. Enquanto isso, um guarda leva a notícia pro Leonard que não conseguiram encontrar o Keiaru. O Leonard fica pistola e fala que tem certeza que o Keiaru tá na cidade porque tá sentindo uns sinais no corpo, e ele tá impaciente porque não aguenta mais ver a cara do Keiaru no espelho. Mais tarde, a Coreia conta pro Keiaru que a vila dele foi marcada como herege, e o Keiaru percebe que é coisa do Leonard, ficando triste e puto ao mesmo tempo. O Keiaru decide dar uma volta, e quando as meninas perguntam onde ele vai, ele diz que vai ao encontro do Leonard. Antes de sair, ele muda seu rosto pro de um dos guardas do exército imperial. Chegando na cidade, ele vê o pessoal da sua vila e fica preocupado por não ver a Ana. Depois de procurar, ele pega um guarda e, fingindo ser um bocó do exército, diz que vai entregar uma mensagem sobre o paradeiro do Keiaru pro Leonard. O prota também pergunta sobre o povo do Keiaru, e o guarda conta que Ana sofreu muito na mão do Leonard, na frente de toda a vila. O Keiaru fica devastado porque a Ana sempre cuidou dele, mas ele se recompõe e vai encontrar o Leonard. Chegando lá, o Leonard não o reconhece até que o Keiaru muda de rosto, chocando o Leonard, que tenta sacar a espada mas fica fraco e cai. O Keiaru zomba do Leonard por ser burro, já que sabia que ele podia mudar de aparência. Ele também diz que estava queimando um incenso neurotóxico, o que deixou o Leonard fraco. O Keiaru muda o rosto do Leonard novamente e consegue ver como ele maltratou a Ana e como ela gritou por ajuda pensando que era ele. O Keiaru transforma o Leonard em mulher e, quando ele acorda, diz que vai fazer ele sofrer o que fez a Ana passar. Quando o Leonard percebe que o Keiaru tá magoado, começa a rir, falando como curtiu o que fez com a Ana. Ouvindo isso, o Keiaru mostra uns monstros enormes que vão malhar com o Leonard. O Leonard fica apavorado e começa a implorar por misericórdia, mas o Proto deixa lá e manda ele dar o jeito dele. O Keiaru corre até a câmara do Leonard e vê a Ana de longe, que sorri para ele, mas quando ele se aproxima, ela morre de repente, deixando-o arrasado. O Keiaru tenta usar sua magia de cura nela, mas volta para casa desolado. A Satsuna e a Flare dizem que vão aquecer ele para não ficar triste, mas ele começa a chorar, surpreso por ainda ter lágrimas. Por outro lado, a princesa Nora volta do exterior e, ao saber do que aconteceu com o Keiaru e a Flare, começa a rir enquanto brinca com seu escravo de trama, se divertindo enquanto ele late para ela. Ela comenta como Leonard é burro por ter estragado uma ideia que ela deu, e depois pensa no que fazer com a situação. A Norn decide chamar o Blade para tentar capturar o Keiaru, mesmo não gostando dele. Na manhã seguinte, a Coreia informa ao Keiaru que uma data foi marcada para a execução do seu povo, que vai acontecer no Coliseu.
que tem só 2 portas e uma barreira mágica forte. O Kiaru conta para as meninas seu plano de ir resgatar seu povo. Quando a Coreia tenta convencer o Kiaru a desistir, ele insiste que é necessário para curar o mundo. Antes de sair, a Coreia conta para o Kiaru que a Nor voltou e ela parece achar que a Nor é gente boa. A Flare fica arrepiada só de ouvir o nome, sem saber por quê. Mas o Kiaru lembra como a Nor tratava ele na outra vida porque sabia que ele estava lúcido. A Nor fazia o Kiaru servir a ela como fazia com a irmã mais velha, a Flare. Mesmo assim, o Kiaru decide que a Nor não é sua inimiga, mas se ela estiver por trás da captura do seu povo, ele não vai perdoar. No dia da execução, o povo é amarrado em postes e o comandante lista os crimes deles, avisando que o Kiaru precisa sair do esconderijo se não quiser ver seu povo morrer. Depois de alguns minutos, o Kiaru levanta, mostra seu rosto verdadeiro e olha para os aldeões que ficam surpresos, vendo-o como um deus grego alto e bonitão. Tendo a atenção de todos, o Kiaru vai até o comandante e vê que todo mundo quer que ele seja finalizado porque acham que ele finalizou a princesa. Isso deixa o Kiaru empolgado. O Kiaru é então convidado a sacrificar sua vida em troca da liberação dos aldeões, e ele seria enterrado com honras. Usando seus olhos de falcão, ele avalia os atributos dos soldados e vê que eles não podem matá-lo porque são de nível inferior ao dele, o que ele acha ridículo. O comandante ignora e ordena que levem o Kiaru. Usando suas habilidades, o Kiaru neutraliza os soldados e surpreende todos. Ele diz ao comandante que veio salvar os aldeões de um final terrível. À medida que se aproxima deles, os soldados tentam detê-lo, mas ele usa sua habilidade para se desvencilhar e todos ficam chocados. O Kiaru pergunta ao comandante o que acontecerá se ele se mover e o comandante manda os soldados começarem a finalizar os aldeões. Irritado que 4 dos seus foram finalizados, o Kiaru se aproxima deles, prometendo finalizar todos para salvar os aldeões. Mas os guardas acham que ele enlouqueceu. Um deles tenta atacá-lo, mas o Kiaru finaliza. O comandante, surpreso, ordena que ativem a barreira e o Kiaru fica parado porque armou uma armadilha para eles. Percebendo que todos estão usando um pendente que os deixa fracos, eles começam a morrer cobrindo o Kiaru de vermelho. O comandante percebe que é por causa do colar e manda seus soldados tirarem. Enquanto o Kiaru conversa com ele, ele percebe que a barreira está envenenando os aldeões e entende que o comandante planeja finalizar todos. Mas o comandante nega qualquer envolvimento. De repente, aparece um holograma da princesa Flare pedindo desculpas e começando a contar a verdade que descobriu sobre o reino e como Kiaru a salvou. As pessoas começam a duvidar, mas a princesa canta usando uma magia única dela e as pessoas passam a acreditar porque só ela poderia fazer aquilo. Ela conta tudo que o Kiaru fez por ela e pede que todos se unam para mudar o reino. Após o discurso, o Kiaru percebe que a princesa acendeu um pavio e que tudo se resolveria mesmo que ele não estivesse mais lá, e ele desaparece de repente. Os aldeões, furiosos, atacam o comandante e seus soldados, libertando o povo. De volta à fazenda, o Kiaru conversa sobre o incidente, e de repente, o Goldman entra e o Kiaru entrega a ele uma sacola de moedas de ouro, pedindo para tratar um amigo deles que foi envenenado. O Goldman acha que o Kiaru está sendo mole. O Kiaru explica pra galera que ele não tá mole, mas sim triste porque a vila dele foi destruída e foi culpa dele. Ele pede ao Goldman para tentar fazer o garoto repensar suas atitudes, já que ele é o único que ele conseguiu tirar do cativeiro. Goldman acha que o garoto ainda pode ir atrás do Kiaru depois, mas o Kiaru fala que ter um objetivo respeitável na vida é bom porque mantém a pessoa longe da morte. Goldman promete cuidar do garoto e se despede. Kiaru pergunta para Flare e a Satsuna se estão prontas para deixar a cidade, e elas concordam. Durante o caminho, a Coreia avisa para terem cuidado e fala sobre uma cidade chamada Branica, dizendo que é perigosa e que eles deveriam evitar passar perto. Ela também revela que a princesa Norn é a comandante lá. Ouvindo isso, o Kiaru decide que eles precisam ir para lá porque ele tem um plano. Ele conta o plano para ela, dá um beijo e diz que estão indo para a cidade de Branica. As meninas perguntam por que estão indo para lá, e ele explica que tem alguém que quer ver e começa a falar sobre o que vai fazer com Blade e o Bullet quando encontrá-los. Enquanto isso, a Norn, em seu castelo, percebe que as pessoas que tem são muito incompetentes e começa a pisar em um de seus servos, reclamando sobre eles. Eles começam a planejar como lidar com Kiaru e sua irmã, que ela chama de traidora. No dia seguinte, o Kiaru acorda e tenta consertar um cajado enquanto as meninas dormem. Ele começa a falar sobre uma pedra preciosa e se pergunta o que faria se conseguisse uma. Ele também lembra da Blade e do Bullet e do que planeja fazer com eles. Dias depois, eles chegam em Branica e veem que a cidade é dominada por humanos e monstros. As meninas ficam confusas sobre o que está acontecendo, e o Kiaru conta a história de como o reino de Joral estava em batalha com Daimons e como eles estavam em posições de defesa. Ele continua contando a história enquanto entram em um restaurante e são convidados a dividir uma mesa com alguém. O Kiaru pede às meninas que comam e elas acham a comida deliciosa.
viciosa. Ele então pede aos homens na mesa para contar sobre a cidade, já que eles acabaram de chegar. Os homens explicam como os daimons concordaram em coexistir e trabalhar juntos com os humanos para construir uma cidade estável. As meninas se perguntam como eles se ajudam, e os homens explicam que parte dos impostos é paga com sangue, mostrando que é uma coisa mútua e que a cidade é incrível. De repente, o atendente do restaurante pergunta se podem compartilhar a mesa com mais alguém, e o Keiaru aceita, mas para sua surpresa, ele vê que é a rainha Daimon que ele viu em sua visão. Ele usa suas habilidades para conferir se é realmente ela, e percebe que a cor do cabelo dela é diferente, mas é definitivamente ela. Ele também vê que ela tem um poder insondável, mas decide ignorar e continuam a comer. A Flare, achando a comida deliciosa, pergunta aos homens sobre os Daimon, e eles começam a contar sobre os diferentes tipos de Daimons que existem. O Keiaru então diz que a rainha Daimon está sentada à mesa com eles, o que eles acham difícil de acreditar e dizem que podem enfrentá-la se ela realmente for a rainha Daimon. A mulher pergunta se ele está bêbado, e o Keiaru diz que ela parece com a rainha Daimon que ele conhece. Ela diz que ele está enganado, pois ela é apenas um ser Daimon insignificante. O Keiaru então oferece a ela comer da refeição deles como pedido de desculpas pela piada que fez sobre ela ser a rainha Daimon, e ela aceita a refeição e pergunta por que ele a chamou de rainha. O prota diz que viu a rainha dos Daimons anos atrás. Ela tinha cabelos prateados, mas um Daimon entre eles avisa ao Keiaru que as características que ele descreveu são similares às da tribo Vento Negro, e há uma ordem para finalizar todos eles, o que Keiaru acha bem sinistro. Depois da refeição, Keiaru vê que a Daimon está de saída e pergunta o nome dela, mas ela diz para ele não se meter nos assuntos dela novamente, porque ele pode acabar sendo finalizado. Keiaru agradece o conselho e a aconselha a se defender do ataque iminente com tudo o que tem, e ela fica surpresa. De repente, o restaurante é atacado e vários Daimons são derrubados. Keiaru percebe que ela consegue segurar o ataque sozinha e como ela prepara um ataque que leva tempo para montar. Então, ele vê que ela foi atingida por um veneno paralisante que a fez cair. Keiaru então pergunta se ela precisa de ajuda, já que ele está pronto para protegê-la, o que ela confirma que precisa. Keiaru sorri e diz aos Daimons que vai protegê-la. Derruba um dos Daimons e diz a Setsuna para envolvê-la enquanto eles saem do local. Ele percebe que ela vai ser tão divertida quanto ele pensava. Eles chegam a um local seguro e ele manda as meninas verificarem se os Daimons estão voltando. Kiara e a garota começam a conversar, e ele diz que ela é a futura rainha Daimon, como ele viu com seu olho, e se apresenta como um herói curador. Ela mostra suas asas e começa a voar, fazendo Keiaru perceber que ela é da tribo Asa Negra. Ele diz que não se importa de lutar, mas ela tem que ouvi-lo e tenta convencê-la do porquê ela deveria estar do lado dele, mas ela diz que não pode confiar nele por ele ser um herói. Ela planeja ir embora, mas Keiaru a impede e tenta oferecer uma opção melhor para que ela possa sobreviver, aconselhando-a a finalizar a atual rainha Daimon para que ela possa se tornar a próxima. Ela fica chocada com a oferta e pergunta quais são as verdadeiras intenções dele, e ele revela que quer o coração da rainha Daimon. Ela pede para pensar sobre o que ele disse durante a noite. Na manhã seguinte, ela acorda e vê o prota com as outras meninas e fica surpresa, começando a se perguntar se ele é algum tipo de maluco. Keiaru tenta fazê-la ficar à vontade e aceitar fazer parte da equipe deles. Ele tenta chamar, mas ela fica assustada e gritar com ele. Mais tarde, na mesa, a Daimon começa a se perguntar se o Keiaru é uma boa pessoa ou não, mas a Flare e a Satsuna a garantem que ele é bom, embora ela ainda sinta que está sendo enganada. Na mesa, ele a convida novamente para se juntar a eles, assegurando que ela será protegida a todo custo por Flare e Setsuna. Eles continuam conversando até que ela finalmente concorda em se juntar a ele, vendo que ele prometeu parar a luta e também ajudá-la a finalizar a rainha Daimon e conseguir o coração dela. Ela espera que ele não esteja atrás do corpo dela no final, e ele diz que não, pois não quer arriscar a vida de Flare e Satsuna só porque se apaixonou por ela. Após o café da manhã, o prota pergunta se ela pode cuidar de Daimons, e ela diz que sim, mas são difíceis de cuidar. Keiaru então decide ajudá-la e pergunta que tipo de Daimon é, e ela diz que não é apenas um Daimon, mas um deus. O prota fica surpreso e pergunta o nome do deus, que ela diz ser o Caladrius, o pássaro divino das doenças fatais. Keiaru lembra a história do pássaro e pede para ela ir vê-lo. Ela pergunta se ele está louco por querer ver o pássaro que pode curar e espalhar doenças. Keiaru então tenta convencê-la, dizendo que ela precisa de mais poder de combate se quiser derrotar a rainha Daimon. Embora ela concorde com ele, ela ainda está incerta. Ela até lembra a ele que eles vão enfrentar várias doenças e que ela não está pronta para o teste. Keiaru reforça que ele é o herói da cura e diz que é importante agir enquanto as chances ainda estão a seu favor. Ela concorda, mas menciona que há várias condições a considerar antes e fala que eles terão que viajar pelo planeta. Ela percebe que vão reconhecer o rosto dele e o Keiaru muda de forma, perguntando se ela está de boa com isso. Keiaru volta ao bar e vê que foi destruído. Então ele ouve um Daimon se aproximando e perguntando pela garota. Keiaru tenta dizer que ele está confundindo as pessoas,
mas o Daimon diz que o cheiro dele vai continuar seguindo, mesmo que ele mude de rosto. Keiharu derrota o Daimon e leva uns presentinhos para casa, perguntando a Setsuna se ela consegue rastreá-los para atacar à meia-noite. De repente, as garotas começam a se despir na frente do Keiharu enquanto planejam tomar um belo banho. Até a garota Daimon fica surpresa, se perguntando por que elas estão tão à vontade para trocar de roupa na frente do Keiharu. Mais tarde, à meia-noite, Keiharu e Setsuna atacam os Daimons, causando um ataque para chamar a atenção deles e depois fazendo alguns membros da tribo Vaca Louca desmaiarem. Keiharu os coloca em um buraco e, quando acordam, ele pergunta se seu grupo está atrás da Eve e promete ir embora se eles responderem. Eles dizem que são os únicos que sabem sobre a candidata Rainha Daimon, mas o Keiharu os engana dizendo que vai embora em 2 semanas. De volta ao alojamento, Keiharu conseguiu 2 camas em um quarto e as garotas viram que estavam muito confortáveis. A Eve começa a perguntar se ele pode conseguir outro quarto por causa dos barulhos altos que ele faz quando dorme, e ela não quer ouvir. Keiharu então diz que mais atacantes estão vindo e será mais fácil protegê-la se compartilharem o quarto. No dia seguinte, Keiharu leva a Flare para comprar um cajado e, quando ela escolhe um que gosta, ele a instrui a encher de magia, mas percebe que há resistência no cajado e pede que ela tente novamente. Na segunda tentativa, ela vê que flui mais suavemente e ela pode dominar qualquer habilidade que desejar. O atendente da loja fica surpreso e pede se ele pode fazer o mesmo com outros 2 cajados e promete devolver 1/3 do que ele já pagou pelo seu cajado. Mas Keiharu começa a negociar com ele para reduzir pela metade. Enquanto ainda estão negociando, eles ouvem que o exército Joral está chegando e Keiharu diz a Flare para ir para a pousada sem ele. Ele então vai para um lugar alto para ver o que está acontecendo e nota que Enor, que está com uma força que ele não pode facilmente derrotar. Olhando mais adiante, ele vê que ela está com alguém que ele queria se vingar há muito tempo, que é Blade, a heroína da espada. Ele também vê um homem estranho entre eles, e quando usa seus olhos de falcão para verificar o status do homem, percebe que o homem é um guerreiro muito forte chamado Olga. Quando Olga o vê, Keiharu sai correndo para casa. Keiharu fica irritado ao lembrar o que Blade fez com ele e jura se vingar dela sem medo de Olga. Enquanto isso, o exército imperial marcha para a cidade e os moradores começam a se perguntar o que eles estão procurando, já que a cidade foi abandonada pelo reino de Joral. Enquanto passam pelos moradores, 2 mulheres admiram Blade, que pisca para elas em retorno. Mais tarde naquela noite, Blade arruma uma das mulheres que conheceu antes, olha para a mulher fraca e promete levá-la para um mundo de prazer que ela adoraria, sem precisar de nenhum homem. Na manhã seguinte, Keiharu se encontra com Carmen, que também vende antídoto. Enquanto comiam, o Carmen fez um acordo com Keiharu e, depois de compartilhar seu grande sonho de ter uma loja enorme em outra cidade, ele aconselhou Keiharu a tomar cuidado, pois soube que a Blade havia incomodado um de seus clientes na noite anterior. Ouvindo isso, o Keiharu fica puto e, conforme o Carmen também diz onde a Blade costuma aparecer, ele começa a planejar como se vingar dela. Ele pensa se deve usar a Flare como isca para a Blade, lembrando quanto a Blade era obcecada pela Flare, mas decide que não quer que a Blade reconheça a Flare. Ele também pensa em usar a Setsuna ou a Eve, mas conclui que elas são suas protegidas e não quer que a Blade as incomode. Naquela noite, o Keiharu está pensativo na cama e repensa sua decisão, concluindo que vai manter suas protegidas em segurança e encontrará outro meio de pegar a Blade. Na manhã seguinte, o Keiharu diz às garotas que tem algo para fazer, mas pede especificamente a Flare para ajudá-lo com maquiagem. Ouvindo isso, a Flare fica intrigada, pensando que o Keiharu está querendo começar a se vestir de mulher. Keiharu tenta explicar, mas acaba dizendo para elas não ficarem histéricas, porque ele só precisa disso para o trabalho. Surpreendentemente, a Flare transforma a aparência dele numa garota linda, e isso faz a Setsuna e a Flare pular em cima dele porque o acham fofo. A Setsuna decide checar se tudo está intacto nele, e depois de confirmar, ela e a Flare pulam no Keiharu de tanta empolgação em ver ele assim, enquanto a Eve observa. O Keiharu vai ao bar com sua aparência feminina, mas pelo caminho comenta como sua aparência mexeu com as garotas até que, de repente, percebe que está sendo seguido. Nesse momento, alguns homens saem do esconderijo e tentam capturá-lo, mas ele diz para eles irem embora, pois é mais forte do que eles. Como não acreditam nele por causa da aparência feminina, o Keiharu dá uma surra nos homens e vai embora, pensando que deve estar atraente o suficiente para chamar a atenção de Blade. O Keiharu entra no bar e senta-se sozinho tomando uma bebida, mas logo Blade chega e conversa com ele. Eles bebem juntos enquanto Blade conta algumas histórias sobre suas experiências. Momentos depois, o Keiharu diz que já bebeu o suficiente, mas a Blade coloca algo na bebida e tenta dar para o Keiharu, que recusa educadamente. Blade bebe e imediatamente beija o Keiharu. O Keiharu finge estar irritado e pergunta por que ela fez isso, e ela diz que queria que ele tomasse um remédio para ficar inconsciente. O Keiharu começa a se sentir fraco e perde a consciência, então Blade o leva para o quarto dela. No caminho, ela encontra o pai da garota que ela incomodou na noite anterior, e quando o homem diz o nome da filha, Blade diz que a filha dele não a satisfez. O homem ataca Blade, que joga o Keiharu, que
já estava acordado no homem, fazendo desmaiar. Blade percebe que o Kiaru não foi afetado pelo veneno e pergunta quem ele é, começando uma luta. O Kiaru percebe que Blade é mais forte com sua espada chamada Ragnaros e percebe que não conseguiria vencê-la. Blade domina o Kiaru, que pergunta se é assim que ela trata donzelas indefesas, mas ela diz que vai aproveitar muito com ele. O Kiaru desmaia e Blade o leva para a casa dela, onde restringe o prota. Quando o Kiaru acorda, Blade diz que não esperava que ele acordasse tão cedo. Enquanto ria da cara do Kiaru, ela agarra o rosto dele para beijá-lo, mas ao tentar conquistar nosso prota, ela sente algo inesperado. Kiaru começa a rir. Blade fica chocada, começando a vomitar. Kiaru aproveita para se soltar com sua magia e ataca Blade com seu veneno. Vendo que Blade não consegue se mexer, ele revela que é um homem e que ela seduziu e tocou um homem. Blade fica decepcionada e pergunta quem ele é, e diz que o derrotaria se conseguisse pegar sua espada Ragnaros. Enquanto isso, percebendo que Blade desmaiou, Kiaru usa seus poderes para investigar os planos de Norn para localizá-lo e destruí-lo. Olhando para a espada Ragnaros, ele sorri e planeja algo sinistro. Kiaru coloca Blade em um palco e prepara uma refeição para assistir, enquanto os bárbaros que trouxe combatem Blade. Blade implora para ele parar seu plano, mas ele diz que não pode. Ele então propõe um jogo cruel. Se ela conseguir seduzir os bárbaros, eles não a devorarão devido ao desejo deles. Caso contrário, eles a devorarão. Kiaru assiste enquanto os bárbaros tentam pegar Blade, e ela luta pela vida, implorando para não ser atacada por eles. Kiaru observa satisfeito, até ela ser atacada e ir de base, considerando o espetáculo divertido. Ele pega Ragnaros e vai embora. No dia seguinte, Kiaru vai ver o comerciante a quem deu poções para perguntar sobre seus benefícios, mas encontra Olga e se surpreende. Olga pergunta se foi ele quem fez as poções e comenta que é uma habilidade notável para um jovem. Também pergunta por que ele estava observando à distância quando chegaram. Kiaru diz que é um viajante e viu um grande exército, então precisava ser cauteloso. Ele então compra uma caixa das poções e se despede. Kiaru e Setsuna observam enquanto ele vai embora, percebendo que ele é um oponente forte e que não devem provocá-lo, já que há algo mais na força dele. Kiaru volta e começa a pensar em como pode derrotar Olga, pois precisará de uma arma muito forte. Ele toca no orbe, pedindo tudo o que ele tem. O orbe pergunta se ele deseja salvar o mundo, e ele confirma. O orbe então se transforma em um braço poderoso, deixando Kiaru feliz por agora ser um herói forte. Ele ri vai mostrar para Flare e Setsuna, ansioso para usar seu novo poder. Norn segue com seu plano sem Blade e começa um ataque que os humanos acham que é contra eles, finalizando humanos e daimons em Branica. Kiaru observa como as pessoas da cidade são finalizadas, ficando furioso quando o único amigo que fez na cidade é finalizado pelo exército. Ele desce para defender as pessoas e daimons da cidade. Enquanto isso, Norn e Olga discutem sobre tudo o que está acontecendo na cidade até que recebem um relatório de que estão enfrentando forte resistência de um espadachim. Norn ordena que tragam o espadachim para ela, e nesse momento ela ouve a voz de sua irmã. Então, a princesa Flare se dirige a toda a aldeia, pedindo que não lutem com os demi-humanos e monstros, desejando uma nação onde todos possam ser iguais e sem medo uns dos outros. Após seu discurso, ela encerra a transmissão, fazendo Norn se perguntar por que Flare está falando dessa maneira, acreditando que Flare está sendo manipulada. Ela entra e diz a Olgan que sabe que Kiaru é quem ajudou os aldeões a finalizar seu exército, e Olgan confirma isso. O que eles não sabiam é que o prota já tinha chegado ao castelo e estava ouvindo as conversas deles. Kiaru entra tentando atacar a Norn, mas acaba sendo atacado pelo Olga e eles começam a lutar. O prota tenta acertar o Olga, mas ele consegue ser ainda mais rápido que o nosso prota. Com facilidade, Olga acerta o prota, que usa seu poder para se curar instantaneamente. Então Olga parte para cima dele, mas nosso prota consegue desviar lindamente e continua com seu plano. Depois de tentar todas as suas habilidades, Kiaru percebe que não consegue acertar o Olga, mas rapidamente bolou um plano e usou um tipo de magia que fez o Olga explodir. Norn fica chocada ao ver seu protetor morto. Então, o prota dá um soco no estômago dela, fazendo-a desmaiar. Kiaru leva Norn para uma sala subterrânea. Quando ela acorda, começa a gritar por ajuda, mas ele avisa que ninguém pode ouvi-la. Ele continua a curar Norn, que começa a insultá-lo. Kiaru então conta sobre seu plano de vingança, já que ela foi o cérebro por trás da destruição de sua vila. Ele propõe um jogo. Se ela perder, ele a apresentará à vila como a responsável pelos assassinatos. Kiaru chama a Flare, que se transformou em um cão, e instrui Flare a acabar com sua própria irmã. Ele desacorrenta ela e a empurra, então diz para Flare atacar ela. Depois de um tempo, ele conta para Norn sobre seu plano de apagar a memória dela, assim como fez com sua irmã, e transformá-la em um de seus cães. Kiaru apaga as memórias de Norn e faz ela acreditar que seu nome é Ellen e que a sua irmã perdida há muito tempo. Ele também faz ela ficar muito apegada a ele. Quando a apresenta para a Coreia e as outras garotas, todas acreditam nele. Na manhã seguinte, Kiaru compra um Velociraptor e diz às garotas para esperarem por ele, pois quer pegar algumas coisas antes de partirem para outra cidade. Mas, ao sair, ele vai imediatamente ao túmulo de Ana e promete viajar o mundo por ambos. Ele também pede para Ana descansar em paz,
pois vingou sua morte. No caminho de volta para as garotas, alguns demi-humanos agradecem a ele por salvar eles e a vila, o que ele aceita educadamente, mas diz que não era sua intenção salvá-los. No caminho, Kiaru lembra que ainda tem que se vingar de Bullet, que é a última pessoa em sua lista. Ele também se pergunta por que está desenvolvendo afeto pelas garotas, já que elas deveriam ser apenas seus brinquedos. Ele decide não amolecer. Enquanto isso, o rei convoca Bullet e lhe dá a tarefa de encontrar Kiaru. De volta ao seu quarto, Bullet expressa seu afeto por Kiaru. Assim termina o anime. E se você chegou até essa parte do vídeo, comente a palavra secreta, Kialuva, e eu te darei um coração, já que você é uma das poucas pessoas que chegaram até aqui. E não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho, pois isso é muito importante. Dito isso, lembre-se de que você pode me dizer qual anime você quer que eu resuma para o próximo vídeo, pois sempre leio todos os comentários. E sem mais delongas, Otaku no Toco fica por aqui.